A cúpula do BRICS começa nesse domingo no Rio de Janeiro. A expectativa é que os países membros, então, discutam temas como conflitos globais e a reivindicação por mudanças no Conselho de Segurança da ONU. No entanto, deve haver uma dificuldade em relação ao avanço nas conversas por conta do esvaziamento desse encontro. Dos 5 países fundadores, 2 não enviaram seus chefes de Estado para participar das reuniões: China e Rússia. A cúpula ela vai ser encerrada na segunda-feira. Para entender exatamente qual é a mensagem que pode sair dessa cúpula e os países que fazem parte do BRICS, essa influência geopolítica a partir do que acontece aqui no Brasil, nós vamos conversar agora com o Sérgio Veloso. Ele que é professor de Relações Internacionais na PUC-Rio e coordenador também do programa BICS-URB do BRICS Policy Center. Professor, uma ótima tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Olá, boa tarde, prazer, muito obrigado pelo convite. Professor, eu queria começar a nossa conversa olhando para um ponto que nós acompanhávamos antes de hoje, já há quase 15 dias. Havia aquele ato de verificar se Xi Jinping viria ou não. A informação de que o presidente russo, Vladimir Putin, já não compareceria era mais do que já sabida. Nós acompanhamos aqui em outros momentos, justamente ele que tem um mandado internacional de prisão. Obviamente, olhando também para esse contexto, temos, então, um esvaziamento que pode afetar o andamento dessa reunião, que começa a partir de amanhã, vai até segunda-feira, como já informamos aqui. Pode ser considerado um esvaziamento que compromete de maneira significativa as discussões? Não, na verdade não. O Putin não é que ele não veio, ele vai estar online, né? Como você disse, é um mandato de prisão, o Brasil seria obrigado a executar esse mandato. Então ele não veio também na cúpula do G20 no ano passado. Então não há um esvaziamento por essa razão. A não vinda do Xi Jinping talvez seja, obviamente, uma ausência, porque nem online ele estará. Mas isso não compromete as negociações de nenhuma maneira. A cúpula ela é o fim de um processo, de uma série de reuniões, de uma série de negociações, de uma série de interações que acontecem entre vários atores de cada um desses países, que culmina com o encontro dos chefes de Estado, da onde sai a declaração. Professor, olhando também para esse movimento, eu vi uma fala sua que é interessante, que fala que os países nesse momento, essa configuração que temos do BRICS, não pode ser considerado um bloco envolvendo a sua estrutura interna de próprio funcionamento, que seria nesse instante mais uma configuração de um grupo. Eu queria entender um pouco dessa perspectiva, até para levar para quem está em casa exatamente um pouco dessa contextualização. Os BRICS não é uma organização, não é um bloco, no sentido como a OTAN ou como a União Europeia. É um grupamento, é um grupo de países que desde 2009 vem se encontrando anualmente e ao longo desses encontros vem desenvolvendo um processo de aprendizagem e que desse processo sai um conjunto de pautas comuns, de agendas compartilhadas por eles. Esse ano é a primeira vez que o grupo se reúne numa cúpula que vai contar com a presença não só dos 5 originais, mas do que se chama de BRICS+. Além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, teve a entrada de Irã, Egito, Etiópia, Indonésia e Emirados Árabes Unidos. Então você tem uma constelação mais diversa de países, o que faz com que seja bem mais difícil construir consenso. Não que seja impossível, mas o grau de dificuldade aumenta. Então, diante desse momento de expansão dos BRICS, certamente um dos desafios que se coloca nessa cúpula, que não necessariamente será resolvido nessa cúpula, essa cúpula é a primeira cúpula desses, que reúne os 11 países, mas certamente um desafio que se coloca a partir dessa cúpula é que os BRICS encontrem uma forma de criar alguma estrutura de governança, determinar regras, normas compartilhadas para que o processo de negociação e as decisões tomadas em conjuntas possam, de fato, serem tomadas em conjuntas. Professor, quando a gente vê esse movimento, também a expectativa do que vem já nos próximos dias, nós acompanhamos como os países vão debater e também vão discutir o que aconteceu no Irã, que é um dos países também membros. Nós temos essa posição muito forte em relação àquilo que vem dos Estados Unidos, com a chegada de Donald Trump e a sua visão muito mais de uma aldeia unipolar, de uma potência mais forte em relação aos outros países. Como o senhor acredita que pelo menos isso vai ser abordado, se no documento final nós teremos alguma menção, inclusive condenando os ataques que foram realizados?
A minha expectativa é que haja uma condenação bastante clara dos ataques que o Irã sofreu e sendo reiterado o direito do Irã de se defender de Israel. Eu espero que isso saia na cúpula, porque essa é a tradição dos BRICS, né? De defender a soberania dos países, de defender, né, algum caminho para a paz que não seja necessariamente que um país abra mão de se defender. A questão da entrada, né, desse contexto geopolítico que a gente vive, tendo Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, joga o mundo não numa fase unipolar, mas joga o mundo numa fase multipolar, né? O Trump reconhece isso, né? A forma como ele tenta se relacionar com China e Rússia, né, deixa evidente que ele parte de um pressuposto que esse mundo agora, os Estados Unidos não são a única potência, não é o único polo dominante. Então, os BRICS, nesse sentido, eles se consolidam aí como uma certa plataforma também para que essa multipolaridade possa se consolidar ainda mais. Um outro ponto, que também ainda usando a figura de Donald Trump, professor, ele chegou a citar qualquer hipótese ventilada em relação a uma moeda do BRICS, que esse movimento, então, de desdolarização poderia levar à implementação de tarifas. Eu queria também muito ouvir a sua análise sobre essa discussão no BRICS, em qual patamar que nós estamos em possível realização, o prazo e também como cada potência chega com a sua ideia para essa conversa e o andamento para essa proposta. Isso é ainda um caminho muito prolongado para acontecer, de fato, muito mais no campo da ideia? Não é algo que está só no campo da ideia. Isso já eu entendo que isso é um processo. A desdolarização, ela é algo praticamente inevitável. Resta saber quanto tempo ela vai levar para, de fato, acontecer e o que vai acontecer no meio disso tudo. Não há uma conversa sobre a criação de uma moeda BRICS. Isso vem sendo dito desde o ano passado. Os BRICS vão ter uma moeda comum. Não, isso não é o que está sendo discutido. O que está sendo discutido é o uso cada vez maior das moedas locais desses países nas trocas entre eles. É o Brasil trocando com a China em real e yuan e não passando necessariamente pelo dólar. Essa é a base desse processo de desdolarização. Né? E por que isso é um problema para os Estados Unidos? Por que o Donald Trump se coloca tão fortemente contra isso? E antes mesmo dele se eleger, enquanto estava em campanha, ele já falava muito sobre isso. Né? Os Estados Unidos eles dependem, né, que o dólar siga sendo essa estrutura financeira para as transações comerciais e financeiras internacionais para ser capaz de sustentar o seu endividamento. Né? Os Estados Unidos, países do mundo que podem, né, ter um nível de dívida tão alto quanto tem, né, justamente porque eles controlam a moeda de referência. O mundo inteiro precisa do dólar para comprar uma série de coisas. Então, se o mundo encontra outras infraestruturas de transação, outras formas de negociação e né, que não passe necessariamente pelo dólar, isso vai fazendo com que o dólar fique cada vez menos necessário como uma moeda internacional, diminuindo a capacidade que os Estados Unidos têm de, por meio do dólar, projetar algum tipo de disciplina e controle no sistema internacional como um todo. Professor, quando a gente olha para esse movimento, esse ano nós temos a discussão sobre saúde, meio ambiente e também, obviamente, como a saúde relacionada às doenças que envolvem a pobreza, elas podem ser combatidas e também afetadas. Olhando por esses países fundadores, como o senhor avalia a contribuição de cada um deles para esse tipo de discussão? Olha, eu acho que esse é um dos pontos principais, é um dos eixos prioritários, né, da presidência do Brasil, né? A questão da saúde global, de encontrar alguma estrutura de cooperação para a produção de vacinas e para a erradicação de doenças negligenciáveis. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais, né, para a presidência brasileira. Enfim, o Brasil é um dos países que tem uma grande indústria farmacêutica capaz de produzir vacinas e outros insumos, mas a gente precisa de muita articulação com China e Índia, que também são duas grandes potências nesse ponto de vista. Então, acho que os BRICS eles funcionam também como uma plataforma para que o Brasil possa, não só o Brasil, mas para que esses países possam encontrar parceiros que supram mais as suas necessidades. Professor, quando a gente olha para o significado do BRICS, eu queria utilizar uma fala que foi, inclusive, proferida pelo próprio presidente da República
dizendo que ele cita a ONU, isso foi, se não me falha a memória, na sexta-feira, dizendo que há uma insignificância muito grande num objetivo e de que alcançar políticas através da instituição se tornava cada vez mais difícil. Eu queria muito entender, e a sua análise para isso, para verificar também qual é o peso e também a validade do BRICS em relação das medidas que são ali aplicadas e discutidas e os seus países que fazem parte. O nível de importância em relação a esse encontro que nós temos, quando temos o presidente também questionando uma outra instituição. A gente está vivendo um contexto que não é de hoje, de um certo esgotamento, né, das instituições multilaterais que se consolidaram aí ao longo dos últimos 80 anos. Né? Durante a pandemia, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, criada para resolver questões de saúde global, teve lá seus braços atados, não pôde fazer muita coisa. Diante da guerra tarifária que Donald Trump começou agora em abril, a Organização Mundial do Comércio não serviu de muito. Né? Diante das escaladas das guerras que o mundo está vivendo, né? Da guerra na Ucrânia, do genocídio na faixa de Gaza, o Conselho de Segurança da ONU também não foi capaz de se posicionar e de resolver os problemas. Então, o que a gente vive agora, o contexto atual, é um contexto no qual as instituições multilaterais demonstram um certo limite, uma certa limitação aí para sua atuação, o que faz com que elas estejam em um certo processo de obsolescência, venham se tornando cada vez menos eficazes e cada vez menos úteis. Isso faz com que comece a ganhar atração também a criação, uma discussão sobre o que a gente vai colocar no lugar. Se a gente vai buscar reformar essas instituições, que é uma das pautas principais do Brasil, ou se a gente vai criar outros mecanismos multilaterais e multipolares para tentar, né, resolver problemas em conjunto. E nesse sentido, os BRICS, não estou dizendo que os BRICS podem se transformar em algo como uma organização das Nações Unidas ou algo nesse sentido, nem de longe. Eu acho que se isso algum dia acontecer, vai demorar muito tempo ainda, mas uma plataforma de articulação como os BRICS talvez possa ocupar certos espaços para que esses países possam encontrar soluções para suas próprias questões, sem necessariamente passar por esse esgotamento do multilateralismo tradicional. Professor, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui nesse sábado conversar conosco. A gente continua essa cobertura intensa, mas entender também quais são as nuances, o que a gente pode esperar para os dias seguintes é muito importante até para situar também o nosso telespectador. Mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, espero ter suprido aí as demandas. Sem dúvida. Uma ótima tarde, excelente final de semana, professor. Até mais. Um abraço.